Refletir sobre o território e a agricultura, as universidades e o futuro, a sociedade civil e as relações transfronteiriças foi o objetivo do primeiro fórum organizado pelo Conselho da Região Alentejo do Instituto de Democracia Portuguesa. A iniciativa realizou-se em Évora e juntou empresários e investigadores da região alentejana e da Extremadura espanhola. Para o presidente do IDP, Mendo Henriques, estes fóruns pretendem, em simultâneo, elaborar um pensamento independente sobre matérias de governação e políticas públicas. Nós elaboramos um pensamento independente sobre matérias de governação e de políticas públicas. As conclusões que saíram daqui serão trabalhadas connosco, em conjunto com os oradores, e em breve prepararemos o que se pode chamar como que um livro branco sobre a governação. Possivelmente se irá chamar Portugal, uma narrativa diferente, porque todos nós conhecemos o que se passa. O que temos é que saber contar a história daquilo que se passa, não os factos soltos, não as deficiências que o país atravessa, não as situações dramáticas mesmo de crise de muitas famílias e de empresas, mas temos que encontrar uma narrativa para comunicar um horizonte de esperança. É isso que nós vamos procurar fazer no Instituto da Democracia Portuguesa. Para o presidente do Conselho da Região Alentejo do IDP, Joaquim Policarpo, este instituto é uma entidade política e apartidária que visa ter uma intervenção na sociedade civil. É constituído por pessoas de todas as origens e todos os ex-políticos e para já é uma entidade apolítica que tem como vocação primeira a intervenção na sociedade cívica e na sociedade civil. E nós pretendemos de intervir de uma maneira ativa e positiva, portanto, na sociedade civil, com exemplos, com estudos, com reflexão. O painel sobre o território e a agricultura marcou o arranque do fórum, onde foi salientada a necessidade de apostar no setor agrícola. O comendador António Silvestre Ferreira, produtor frutícola da herdade Val da Rosa, em Ferreira do Alentejo, mostrou-se satisfeito por trabalhar numa área na qual o nosso país é imbatível. Eu tenho muita sorte porque estou a trabalhar numa área na qual o nosso país é imbatível. Nós, em Portugal e nomeadamente no nosso Alentejo, temos condições de fazer produtos com o sabor muito exacerbado. Os nossos produtos são mais saborosos, toda a gente sabe disso, mas é importante que o estrangeiro também o saiba. E o Val da Rosa tem conseguido isso através da exportação das nossas uvas. Nós recebemos simpatia, atenção, louvores de todos os países com os quais trabalhamos. E isso, naturalmente, traz-me muita esperança no futuro do nosso Alqueva, que agora as nossas terras passam, a ter água em abundância, o que nos permite aproveitar de uma forma mais lógica as condições naturais que temos. Já a formação e os desafios para os recém-licenciados estiveram em cima da mesa do painel intitulado Universidades e o Futuro. António Brotas, ex-secretário de Estado da Educação do 6º Governo Provisório, entre 1975 e 1976, lembrou que, à época, pensou-se que seria importante que houvesse uma universidade em cada região de Portugal. As universidades foram inicialmente pensadas para ter uma dimensão regional. Posteriormente apareceram os politécnicos e houve, quase lhe direi, um drama que ainda não está inteiramente resolvido no país, que é o do relacionamento das universidades com os politécnicos. Isso manteve-se muitos anos na ideia de que os politécnicos deviam ensinar só bacharelatos e as universidades licenciaturas. Mas agora, com estas coisas de Bolonha, as licenciaturas passaram a 3 anos. Portanto, a distinção entre universidades e politécnicos praticamente desapareceu. E este assunto tem de ser resolvido. A resolução, o que eu penso, e penso que é de simples bom senso, é que todas as escolas do ensino superior do Alentejo, a Universidade de Évora, os politécnicos de Beja, de Porto Alegre, e pode ir até Setúbal. Bom, todas estas escolas se unam numa entidade que, a meu ver, deve ser a Universidade do Alentejo. No capítulo da formação profissional,
Fernanda Ramos, presidente da Fundação Alentejo, salientou o papel que esta instituição tem tido na formação profissional e cívica da região. Eu venho dar nota daquilo que é a intervenção da Fundação Alentejo na sociedade e qual é o seu contributo e qual é aquele que tem sido ao longo destes anos relativamente ao seu objeto principal, que é a educação, a formação e a qualificação de recursos humanos. Pensa que estes fóruns são importantes para desenvolver e contribuir para o crescimento do Alentejo? Eu penso que sim, eu penso que são importantes porque são descentralizados, porque abordam as questões, portanto, regionais e locais e porque dão a conhecer aquilo que são as instituições, o que se faz de bom, o que se faz de menos bom e podemos partilhar o bom com o menos bom e valorizarmos, portanto, cada um de nós aquilo que faz e tentar fazê-lo o melhor possível. Uma conjugação de esforços que foi também defendida pelo presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, António Ceia da Silva. O que é preciso é termos um discurso que este país necessita positivista. Nós temos que ser positivos por natureza, temos que acreditar na região e temos que arregaçar as mangas, porque o que se prevê e o que aí vem não é nada simpático. O turismo depende muito do mercado, a oscilação do mercado em termos nomeadamente de poder de compra vai cair em 2012, nós temos que nos antecipar a essa. Nós em turismo temos que ter uma resposta imediata, muito direta, muito objetiva e nós vamos ter. Nós estamos a discutir com os empresários, estamos a discutir com algumas cadeias de supermercados, com companhias de combustíveis e vamos lançar uma grande campanha em janeiro. Portanto, estamos ainda a trabalhar nela, mas o Alentejo vai responder à crise. No painel Entre Regiões, o vice-reitor da Universidade da Extremadura, Manuel Peralta, salientou a importância da cooperação entre o Alentejo e a Extremadura espanhola. Creo que la cooperación tiene que sustentarse primero en una decisión política. Luego, efectivamente, tenemos un problema en estos tiempos y es la falta de recursos económicos. Pero bueno, hay que intentar solventarlo con imaginación, hay que intentar solventarlo con iniciativas. En este sentido creemos que los empresarios, o creo que los empresarios son una pieza fundamental. Estamos ahora en una época de recesión económica y el empresario hay que apoyarle para que sea capaz de atraer el turismo, para que sea capaz de desarrollar las ventajas que tiene una región como el Alentejo, que tiene un paisaje extraordinario, una naturaleza bellísima, que tiene una artesanía y una gastronomía de primer orden. Y al igual que ocurre con la región extremeña, lo que tiene que aprovechar es el recurso del turismo de calidad. Também José Miguel Pissarra, administrador do Grupo Diário do Sul, defendeu no mesmo fórum o incremento das relações entre o Alentejo e a Extremadura. O Grupo Diário do Sul acredita que as relações transfronteiriças entre o Alentejo e a Extremadura são um fator de desenvolvimento para ambas as regiões. Não podemos esquecer que o Alentejo é uma região das mais desfavorecidas, está no interior de Portugal, tem a superfície maior, é das regiões com maior superfície territorial e tem muito pouca população. Somos cerca de 500 mil habitantes em todo o Alentejo e necessitamos muito de cooperar com as regiões transfronteiriças, neste caso com a Extremadura, para que possamos ampliar o nosso mercado a nível regional e local com as cidades mais próximas da Extremadura, Badajoz, Mérida e Cáceres, para darmos a conhecer os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso turismo, as nossas cidades e aldeias a todo o povo extremenho, para que eles venham nos conhecer, venham consumir os nossos produtos e para fazer negócios com os produtos que a Extremadura tem e que nos podem tornar mais dinâmicos e mais competitivos para o exterior. No final dos trabalhos, o presidente honorário do IDP, Dom Duarte Bragança, defendeu que a cooperação deve apostar na agricultura desde que não se perca o patriotismo. O verdadeiro objetivo, que esse sim é muito positivo, é criar uma boa cooperação entre as atividades económicas e também cultural entre a região Alentejo, por exemplo, e a região Extremadura. Mas é preciso sempre tomar cuidado com este aspecto. Não é? Temos que considerar essas realidades, lidar com elas e saber cooperar em pé de igualdade, com respeito mútuo e com um espírito prático, eficaz. Não é? Porque há a conversa dos políticos,
que há imensos anos que ouço falar nas boas relações Portugal e Espanha, mas há de facto a realidade económica local, que neste momento a agricultura espanhola é muito favorecida em relação à agricultura portuguesa, pelo Estado. Do modo geral, o governo espanhol trata melhor o povo espanhol do que os nossos governos, que nos tratam muito mal. E de que forma é que os portugueses e os agricultores portugueses, nomeadamente os alentejanos, poderiam tornar-se mais fortes para precisamente competirem com os vizinhos espanhóis? Bom, eu acho que na medida que fosse possível a cooperação, de facto era muito vantajoso. Por exemplo, nós e os espanhóis podíamos ter o controle mundial da cortiça. Podíamos fazer como a OPEP do petróleo, podíamos ter a OPEP da cortiça. Este foi o primeiro de uma série de fóruns que vai decorrer no próximo ano em outros locais do país. Estas e outras notícias em diariodosul.com.pt.